Ouvi uma frase muito bonita de um senhor muito bem sucedido, que me disse assim, que ele conhecia pessoas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas tinham era o dinheiro. Ou seja, ter dinheiro somente não significa que você seja mais feliz. Tão pobres, que a única coisa que tinham era um dinheiro. Olha só que frase interessante. Importante entendê-la também, né? Não significa que nós não devamos ter ambição, que nós não devamos buscar, mas é preciso realmente dar a ele o valor devido. E o grande valor da vida é a realização. Se você ler o dinheiro como parte da realização da tua vida, também te fará feliz, com certeza. Aí assim, professor, muita gente deve estar acompanhando agora o programa e deve estar pensando, mas como é que eu vou conseguir ter muito dinheiro ganhando tão pouco, né? Como eu ganho, grande parte, enfim, da população não ganha muito mesmo. Mas a gente podia até citar alguns exemplos de pessoas que começaram bem de baixo, bem pequenininhos, ou seja, ganhando quase nada e hoje são grandes referências. A grande questão, em primeiro lugar, é entender que o trabalho é a alavanca para se ganhar dinheiro. E quando eu começo a trabalhar com a intenção de ganhar muito, provavelmente eu nunca ganharei nada. Porque não farei um trabalho com dedicação, não farei um trabalho com pensamento de médio e longo prazo, não farei o trabalho com tanto capricho quanto poderia fazer. Porque o meu foco não está no trabalho em si, está em ganhar dinheiro. Então, o trabalho é a alavanca da realização financeira. E aí nós temos inúmeros exemplos de pessoas muito bem-sucedidas que começaram de uma forma muito modesta, muito simples, mas tiveram a persistência, acreditaram naquilo que estavam fazendo e foram se diferenciando, foram se destacando no transcorrer da trajetória profissional. Como quem? Vamos dar até alguns exemplos, professor. Se nós olharmos aqui para Blumenau, nominar sempre é complicado porque a gente acaba sempre deixando boas pessoas de fora, né? Mas existem centenas de empresários que hoje possuem muito, financeiramente conquistaram muito e começaram como funcionários dentro de suas empresas. Quantas vezes que eu converso com alguém que hoje é dono da empresa e um dia começou lá trabalhando como funcionário, trabalhando como alguém que não tinha ainda uma referência, não era uma referência dentro do negócio, e num determinado momento aquela empresa teve problemas financeiros e ele reuniu condições de comprar a empresa onde ele trabalhava. E aí vamos dizer o quê? Começar por cima é a solução de todos os males financeiros? Não. Começar bem é a solução. E não necessariamente só o quem indica, o QI. Todo mundo diz assim, a pessoa só consegue ter um grande cargo numa empresa, ou só consegue ganhar muito dinheiro se tem o QI, quem indica. Claro, muitas vezes isso acontece mesmo, não vamos ser hipócritas, que claro que isso acontece. Mas o mais importante, não, né? A indicação, ela tem valor, obviamente, te abre algumas portas, mas se você não conseguir manter aquela porta aberta, pela tua competência, pelas contribuições que você dá ao negócio, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, não importa o trabalho, a dimensão do trabalho que você esteja fazendo agora. Importante é os conceitos que você aplica nesse trabalho, a tua disposição de enxergar a vida não só no curto prazo, mas a médio e longo prazo, é acreditar no valor do amanhã. Acreditar principalmente no valor do amanhã. Então, tudo aquilo que eu faço com seriedade hoje vai me trazer um resultado financeiro amanhã. Trabalhar não só naquele período que lhe é estipulado, continuar trabalhando, vestindo a camisa sempre. Normalmente, Susan, aquilo que a gente faz das 8 às 18 não garante o nosso sucesso, é aquilo que a gente vai conseguir fazer além. É algo a mais, né? É a doação adicional que você está fazendo. Legal. São os depósitos que você vai fazendo para um dia poder usufruir. É como uma caderneta de poupança. Aquela economia que a gente faz agora, olhando para daqui a 5, 10, 15 anos, é como um plano de previdência privada. Quando você pensa numa previdência privada e pensa que vai ter que investir durante 35 anos ou 40 anos para lá na frente usufruir, pode parecer um tempo que nunca vai chegar, mas chega. E quando chegar, se você fez todo aquele processo, você acreditou que valia a pena economizar lá na frente, você vai ter o resultado desejado também. Para se conseguir um bom sucesso financeiro, a pessoa tem que ser pão dura? Não pode ser avarento, né? Não pode ser pão duro, mas precisa dar valor ao dinheiro que se tem. Você já ouviu aquela frase, dinheiro que vem fácil vai fácil? É verdade. E é verdade mesmo. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que ganharam nas loterias esportivas da vida e em pouco tempo já não tinham nada. Só torra o quantos herdeiros, né?
que ganharam de mão beijada uma grande fortuna e em pouco tempo também não tem mais nada. São histórias realmente muito comuns. Então, não é que você precisa ser pão duro, mas você precisa valorizar, você precisa dar valor aos pequenos valores gastos. Se você fizer uma contabilidade do teu mês, colocar cada despesa na ponta do lápis, você vai perceber que as torneiras abertas não percebidas é que acabam esvaziando a tua caixa de recursos. A sua dica é ter sempre uma cadernetinha do lado, um caderninho e anotar cada gasto que Sempre. Anote cada gasto que você tiver, compare-os mês a mês, tome cuidado com esses pequenos gastos, porque eles a médio e longo prazo vão fazer a diferença e normalmente você acaba não dando atenção a isso. E é aí que você começa a empobrecer. Por isso que algumas pessoas que até ganham relativamente bem ou ganham bem, acabam não conseguindo guardar nada no final de um mês, acabam não conseguindo financeiramente ou materialmente conquistar nada, porque se perdem nessas pequenas despesas. Acabam comprando eventualmente aquilo que não precisam, para fazer inveja para as pessoas que não gostam. É verdade, é bem fato isso aí. Uma vez eu entrevistei, daí agora falando em família, o Gustavo Cerbasi aqui no Ver Mais, e ele falou, ele autor do livro, né, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ele comentou que acontece muito, é um casal embaixo do mesmo teto ter um pobre e um rico. Exatamente, porque é uma questão de perfil. Eventualmente um casal, uma das partes integrantes desse casal tem uma postura de economizar, de pensar no amanhã, de priorizar investimentos, de planejar aquilo que vai ser feito, e a outra parte não tem. Isso normalmente acaba com a dissolução do casamento, sabia? Grande parte das separações se dá por esse atrito financeiro. O que seria o certo? O certo é que exista um alinhamento, exista um entendimento. Eu vejo que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente não precisa ser pão duro, não precisa ser avarento, mas se você não priorizar maneiras de guardar e investimentos que possam ser feitos a médio e longo prazo, lá na frente você vai ter problema. Aquilo que a gente não pensa agora, a gente paga depois. Aquilo que você não prioriza agora é a dificuldade que vem depois. E quando eu falo a respeito disso, né, muitas vezes as pessoas me dizem, mas professor Jair, do que adianta economizar, do que adianta cuidar do dinheiro agora? Eventualmente eu não estarei vivo amanhã. Aí o que eu respondo é o seguinte, mas se você der o azar e estiver vivo, se você não estiver, fantástico. Agora, se você estiver daqui a 10, 15 ou 20 anos, ok? Aonde a tua força de trabalho já não é tão grande, aonde as oportunidades talvez já tenham sido desperdiçadas, e você não conseguiu construir um patrimônio, uma reserva que te dê a segurança necessária para você continuar caminhando. Então é preciso pensar um pouco a respeito disso. Mas e aquelas pessoas mais velhas que estão nos acompanhando, e aquela máxima também que diz nunca é tarde para começar, né? A gente podia dizer assim, começar a economizar, ou seja, fazer um pezinho de meia para ter o seu sucesso financeiro também no futuro, mesmo não trabalhando. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais tarde, mais difícil, né? Quanto mais tarde, mais complicado. É importante, sim, a pessoa construir esse pé de meia, ter alternativas para que numa eventualidade o sofrimento não seja tão grande, né? Nós temos que pensar que como seres humanos nós temos problemas decorrentes do fato de estarmos vivos. Nós ficamos doentes, eventualmente podemos ter um acidente, isso não é pensar negativo, é entender que essas coisas acontecem. E se você não tem alguma reserva, logicamente o teu sofrimento, a tua dose de sofrimento vai ser maior. Existem pessoas que vivem na adolescência para toda a vida, não conseguem amadurecer. O adolescente vive como se o mundo fosse acabar hoje. Ele vive de forma intensa, ele não pensa na possibilidade de um amanhã. Nós éramos assim quando adolescentes. Claro. Agora o problema é você chegar aos 30 anos de idade pensando dessa forma. Ou seja, você vai consumir tudo agora. Você vai viver o dia de hoje, a festa do dia de hoje, como se fosse a última. Mas eventualmente terá amanhã, depois da manhã, e você vai ter que continuar. Então, se eu não prevenir, se eu não for previdente com relação aos meus gastos, certamente lá na frente terei problemas. Professor Jair, qual seria o grande tripé, então, para esse sucesso financeiro? A gente está falando muito de economia, como economizar, que eu acho que é fundamental para se conseguir o tal sucesso financeiro, mas se a gente fosse dar esse recado, qual é esse tripé para o sucesso? Existem 3 formas para financeiramente nós nos darmos bem. É o tripé do sucesso, né? Em primeiro lugar, talento.
nascer com um talento na vida. Agora, o grande problema é que menos de 1% da população humana nasce com algum talento específico. Então, a probabilidade de nós estarmos aqui num rol de pessoas sem talento nenhum é muito grande. Ou seja, nascemos sem talento. Aí, sobra alguma coisa? Sobra. Você pode ter sorte na vida. Você pode ter nascido numa família rica, você pode ser indicado por um bom padrinho por um ótimo trabalho, você pode ganhar na loteria esportiva, você pode casar muito bem, você pode receber alguma grande fortuna, achar algum tesouro, só que poucas pessoas têm sorte também. Se analisarmos, a sorte ela não é tão presente daquele rol de pessoas que estavam no sorteio do mês e uma pessoa ganhou. As outras continuam tentando. Então, talento poucos têm, sorte poucos têm. Vamos então para a única perninha do tripé que realmente vale a pena, que é disciplina.